Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda, para quem não me conhece, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje o vídeo está muito especial. Nós vamos estar falando sobre fatos sobre a fé. O que é fé? O que a palavra de Deus nos diz sobre a fé? Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, me ajude aí a espalhar cada vez mais a palavra do Senhor e vamos juntos, gente, nessa caminhada de cada vez mais aprendermos daquilo que o nosso Deus grandioso nos disponibilizou através da sua palavra. Amém, gente? Então vamos começar. Gente, fé é a doutrina fundamental da Bíblia. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos 12:3 nos diz que a todo homem é dado uma medida de fé. Ou seja, todos nós temos fé em algo ou em alguma coisa. O dicionário nos diz que fé é a crença intensa na existência de algo, a fé em Deus. Mas também pode ser excesso de confiança depositado em crédito, uma pessoa merecedora de fé. Então, nós chegamos exatamente no ponto importante aqui. O que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com a nossa fé? Tem pessoas que colocam e depositam a fé em si mesmas, em amigos, no governo, nas coisas, nos bens. Então, nós podemos dizer basicamente que escolhemos onde depositamos a nossa fé. Então, se nós podemos escolher aonde colocar a nossa fé, que nós escolhamos ao Senhor, que nós escolhemos a sua palavra. E quando nós fazemos isso, coisas incríveis começam a acontecer em nossas vidas. Porque nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança naquele que não muda, naquele que não mente e que é fiel. Gente, na carta aos Hebreus, nós vemos a galeria de heróis da fé, onde foram homens e mulheres comuns, pessoas comuns, mas que decidiram, escolheram crer em Deus. E vemos esses inúmeros exemplos dessas pessoas que escolheram não andar por vista, não andar por aquilo que elas estavam vendo, mas andar pela fé. Em Hebreus 11:1, a palavra nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé não é positivismo, onde você escuta uma palavra de ânimo e uma adrenalina e um combustível superficial é inserido em você, que pode durar alguns dias, algumas horas e que não muda a sua vida. Depois que passa esse efeito, você volta a ser como era antes e muitas vezes pior, porque nós passamos a ouvir essa palavra positivista de que nós somos capazes, nós podemos, nós somos isso, nós somos aquilo, sendo que a palavra ela nos diz, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então, muitas vezes essas frases motivacionais, elas não mudam a nossa essência. Elas não mudam e não trazem mudanças para a nossa vida. E nos levam a viver uma vida abaixo daquilo que o Senhor disponibilizou para nós, daquilo que Ele deseja que a gente viva. Porque o Senhor nos chama para viver o extraordinário nesse tempo, ainda neste mundo. Por isso que nós precisamos nos encher desta palavra. Então, fé é a certeza de que haveremos de receber aquilo que esperamos. É declarar que algo vai acontecer, porque de fato essas novas realidades vão ser geradas em fé. Assim como Abraão fez, lá em Romanos nos diz que Abraão ele chamou à existência aquilo que não era como se já fosse. E quando eu trato aquilo que não é como se já fosse, eu não estou mais abatido com o meu hoje, porque eu consigo enxergar além. Em fé eu consigo ver aquilo que o Senhor já preparou para o meu amanhã. Então a fé, ela não vai mudar a estrutura do problema, ela não vai apagar o problema que está diante de mim. Temos doenças, temos situações financeiras difíceis, temos crise, mas a fé, ela vai estabelecer novas realidades sobre o problema. Fala assim, eu não tenho mais doença, Jesus levou a minha doença, Jesus levou a crise financeira, Jesus levou sobre ele tudo. E é a realidade do céu invadindo a nossa atmosfera, invadindo a nossa vida. A fé
ela não é uma negação do problema. Não vou tampar os olhos e fechar, nada está acontecendo comigo, está tudo maravilhoso. Mas não é dar aos problemas um lugar de governo para as nossas vidas, onde a gente fica cego e não enxerga nada além do problema. É parar de falar dos problemas, porque muitas vezes a gente quer falar para as pessoas do nosso problema, porque a gente quer que as pessoas sintam dó da gente. A gente quer que as pessoas, tadinho, tá sofrendo, tá passando por uma situação complicada mesmo. E isso vai inchando o nosso ego, é isso que a gente quer, que as pessoas passem a mão na nossa cabeça. Mas ao invés disso, a gente precisa começar a falar com os problemas. Falar e declarar na autoridade do nome de Jesus. Olha, você não pertence a esse lugar, não é para você estar aqui. Amém, gente? É isso que nós precisamos entender sobre a fé. Lá em Efésios 2, de 8 a 9, nos diz que nós somos salvos mediante a fé. Então toda a bênção vem até nós pela graça e misericórdia do Senhor. Ele providenciou tudo através de Jesus e pela fé nós tomamos posse da salvação que está disponível e das bênçãos já liberadas nas regiões celestiais. É isso que a palavra nos diz em Efésios 1, 3, que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, nós precisamos chamar à existência para o mundo material aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Então é ligarmos aqui na terra o que já foi ligado nos céus. Então, gente, tudo começa pela fé. A nossa salvação, o nosso encontro com o Senhor começa mediante a fé em Cristo Jesus, onde nós proclamamos e declaramos com a nossa boca que Ele é o Senhor, como Romanos 10 nos diz, mas não deve parar por aí. A gente já falou muito aqui no canal, nos vídeos, de que o Senhor Ele não quer que nós vivamos a plenitude somente quando nós morrermos e formos morar com Ele, quando estivermos para sempre com Ele. Ele quer que nós chamemos o céu para a terra. Foi isso que Ele nos ensinou na oração modelo, né? Que venha o teu reino sobre nós, né? Chamando o reino do Senhor para ser uma realidade aqui nas nossas vidas. E muito de nós não temos a menor ideia de que muitas das promessas do Senhor que estão na palavra, que já estão disponíveis para nós, já foram compradas e pagas com o sangue de Jesus. E nós podemos nos beneficiar delas, devemos tomar posse dessas promessas do Senhor. Porque muitas vezes nós temos esse pensamento errado de achar que Deus só vai dar para nós aquilo que Ele deseja que a gente tenha. Mas o Senhor deseja que a gente tenha vida em abundância. Então não é bem assim. A Bíblia nos diz que a gente não tem porque não pede. E quando pede, nós pedimos mal, nós não pedimos de acordo com a palavra e com a vontade do Senhor. A palavra também nos diz lá em Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. Aleluia, gente! Então tem muitas coisas disponíveis para nós e nós nem sabemos como começar a explorar isso. E isso acontece porque nós não sabemos as promessas do Senhor. A Bíblia nos diz em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos inúmeras promessas na palavra de Deus e provavelmente nós poderíamos estar vivendo uma vida mais abundante, uma vida mais próspera do que a realidade que está em nossas vidas hoje. Mas o problema é que nós não sabemos como acessá-las. Nós podemos até dizer que muitas vezes vivemos abaixo do nível que o Senhor gostaria que a gente já estivesse vivendo, porque os planos do Senhor são maiores e são mais altos do que os nossos. Então nós precisamos usar a nossa fé, nós precisamos ativar ela, chamar à existência as promessas do Senhor e mudar a nossa realidade. Tomar posse daquilo que o Senhor já liberou através da sua palavra e acreditar que mesmo ainda não vendo, já é uma realidade em nossas vidas. Então, primeiro, nós precisamos ter uma fé baseada na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar que o que o Senhor fala, aquilo que Ele disse na sua palavra, significam exatamente aquilo que Ele gostaria de comunicar. Por isso é muito importante nós estudarmos da palavra de Deus, termos ela encravadas na nossa mente, no nosso coração. Não é à toa que a palavra diz, medita no meu livro da lei de dia e de noite.
para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina, por falsos profetas e começar a depositar nossa esperança em coisas, em pessoas, em circunstâncias que mudam de tempos em tempos. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus constantemente, porque nela contém tudo aquilo que é nosso e foi comprado pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos declarar: nós somos o que a Bíblia diz que somos, temos o que a Bíblia diz que temos e podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Então nós precisamos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós e principalmente decidir e tomar a decisão de levar a vida abundante que já está disponível para nós. Foi isso que ele disse, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor não deseja que a gente viva uma vida sem esperança, porque o Senhor diz, ele iria nos dar um futuro e uma esperança. Então ele não quer que a gente viva na miséria, e aqui eu não falo de dinheiro. É muito além do dinheiro, é continuar ali nos seus afazeres, acordando e indo dormir, né? Naquela roda de ratos que o pessoal chama hoje em dia, aonde você faz sua rotina, você vai na igreja, você lê a palavra, você adora, você ora, tal, mas isso não muda a sua vida. Não é isso que o Senhor deseja para nós. O Senhor que já nos salvou, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer que a gente viva o extraordinário dele aqui nesse mundo ainda. Amém, gente? É isso que nós precisamos entender. Segundo ponto, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então não importa o quanto a gente pensa que sabe da palavra de Deus, nós ainda precisamos ser relembrados, ser revigorados, ser fortalecidos e cheios da palavra de Deus todos os dias. Lá em 2 Coríntios 4,13 nos diz: "Cri, por isso falei". Então a chave para viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós está aqui. Aquilo que eu acredito, eu falo. E o que eu falo, eu vou viver. Gente, é muito importante isso. Tomamos cuidado com aquilo que nós falamos. Porque o mundo espiritual, ele é muito real. Então, aquelas brincadeiras que a gente faz, ele está ouvindo. O Senhor criou o mundo pela palavra, gente. A nossa palavra é muito importante. Então nós não temos o que nós desejamos, nós temos o que nós determinamos, o que nós cremos, o que nós falamos. Por isso nós precisamos nos encher das coisas do alto, da palavra e começar a proclamar as promessas, para que o sobrenatural e o extraordinário de Deus se manifestem na nossa vida. Então nós precisamos nos levantar como profetas do Senhor, para assim mudar o ambiente onde nós estamos inseridos. Então nós cremos porque a palavra de Deus que nós ouvimos, nós repetimos. E o nosso coração se enche da palavra de Deus. Então, gente, se vocês tamparem o ouvido assim e falarem, vocês ainda vão estar escutando aquilo que vocês estão falando. Por isso é muito importante a gente ter cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós repetimos. Porque o que nós falamos vai sendo ministrado para nós mesmos e vai gerando as nossas crenças. E nós vamos crendo e acreditando naquilo que nós estamos falando e nós vamos viver aquilo que nós falamos. Amém? Então nós precisamos tomar essa decisão hoje de parar de nos encher com as pregações do mundo, de parar de nos encher com coisas ruins, com problemas, com notícias ruins, com doenças. E eu não estou falando para a gente achar que isso não existe. É só para não deixar essas coisas governarem a nossa vida. Não deixar essas coisas tomarem o controle do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então nós devemos governar sobre as situações e não o contrário. Então, vendo ou não vendo, nós precisamos declarar a palavra de Deus e poder crer que mudanças extraordinárias vão acontecer na nossa vida, declarar em fé as bênçãos do Senhor. E sempre no presente, né? Eu estou vivendo o extraordinário de Deus, né? Eu estou vivendo o sobrenatural do Senhor. E assim nós vamos gerando em fé o ambiente de milagres. Gente, um exemplo daqui é o próprio Abrão, né? O Senhor havia falado para ele que na sua velhice ele iria ter um filho de Sara, que também era velha, né? Que hoje a gente sabia, ela não, né? Já tinha passado a menopausa e tal. Mas o Senhor havia proclamado essa palavra sobre eles. E nesse momento, quando o Senhor fala, ele muda o nome deles. Ele muda o nome, não mais Abrão, mas Abraão. Não mais Sarai, mas Sara.
Então todo mundo passou a chamar Abraão, 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 que significa pai de multidões. Sara, Sara, que significa mãe de muitos. Então era o tempo inteiro pai de muitos, mãe de muitos, pai de muitos. E isso foi gerando um ambiente para o milagre acontecer. E, gente, tudo isso é possível nós vivermos. Essa abundância de vida que o Senhor já prometeu para nós é possível vivermos. Mas nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Abrir mão do controle que nós temos sobre a nossa vida e entregar totalmente para sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque Jesus, ele não morreu para que a gente tivesse uma religião específica, com tradições específicas, com coisas específicas. Ele morreu para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus através dele. Foi por isso, para nos reconectar novamente com o Pai. E então o Senhor, ele habita em nós, ele vem habitar em nós. É o Deus conosco. E quando a gente entende, compreende que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele opera em nós. Gente, a gente não tem noção disso. Muitas vezes a gente não tem noção. A gente escuta, mas não entra na nossa vida. Porque isso muda a nossa vida, muda saber que o Senhor habita em nós. Que nós carregamos, aleluia, nós carregamos a presença do Senhor. E que o Espírito Santo possa nos dar hoje esse discernimento. Amém, gente? Então eu declaro que você vai receber essa palavra de bênção sobre a sua vida. E você vai mudar de vida através da palavra de Deus, através daquilo que a palavra nos diz. Então nós precisamos ser constantemente lembrados de liberar a nossa fé e tomar posse de todas as palavras que o Senhor ele já disponibilizou para nós. Amém, gente? Então que a gente possa decidir hoje, possa decidir a nos encher da palavra de Deus, possa decidir ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, porque é isso que Ele deseja de nós. Amém? Gente, então que a gente possa sair renovados depois dessa palavra aqui. Amém? Se você quer comentar alguma coisa, algo que te abençoou, né, aquilo que o Senhor falou e ministrou com você através desse vídeo, comenta aqui, vamos conversar, vamos estar junto para cada vez mais nós crescermos. Amém? Que o Senhor abençoe tremendamente a vida de vocês em nome de Jesus.